Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Matemática em Detalhes. Meu nome é Sérgio Sato, sou engenheiro formado pelo ITA e criador desse canal. O objetivo dessas aulas é abordar temas diversos da matemática em diversos níveis, desde o ensino fundamental 1 até o colegial. Com isso, espero sinceramente poder ajudar vocês a elevar o nível de conhecimento dessa matéria tão fascinante. Se você ainda não se inscreveu, eu peço que se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Isso vai ajudar muito o canal a crescer. E não se esqueça de fazer os comentários, inclusive com sugestões de novos assuntos que poderão ser abordados futuramente. Então chega de conversa e vamos dar início à aula de hoje. Bom, vamos começar na aula de hoje a fazer uma pequena revisão da progressão aritmética. Na verdade, a gente tem por objetivo fazer revisões de dar uma repassadinha, né? Uma repassada geral em toda a matéria, em toda a matemática. Vamos ver se a gente consegue fazer isso de forma eficiente, né? Então, o assunto aqui de hoje, que nós vamos abordar hoje, é progressão aritmética. Então, nós vamos começar pela definição dela, né? É o que vocês estão vendo na tela aí. Só um detalhe, né, pessoal? É uma revisão, então pressupõe que vocês já viram a matéria, ok? Nós não vamos entrar em detalhes aqui, nós vamos dar uma passadinha bem rápida aqui na matéria e em seguida partir para exercício. Então, na definição, nós temos o quê? Que uma progressão é uma sequência, né? Uma progressão aritmética é uma sequência que tem um primeiro termo, tá? E os demais termos, elas são obtidas através dessa fórmula que é somando uma constante, uma razão, né? Que é constante, ok? Ao termo anterior. Então, cada termo dessa sequência é obtida a partir do anterior, né? Então, você pega o termo anterior, né, e adiciona a razão. Tá? Note que essa segunda parte da definição ela só vale para n maior que 1. Ok? O termo A1 ele não tem um termo anterior, ele é o primeiro termo. E os demais termos são obtidos assim, somando-se um valor fixo ao termo anterior. Muito bem. Alguns exemplos disso, né, estão aqui logo abaixo. Né? Esse item A aqui é uma sequência de números ímpares. Tá? Repare bem que ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 termos, ok? Contando aqui, né? Você pode ver 1, 2, 3, 4, 5, 6 termos, tá? A gente disse que é uma PA finita, ok? Ao contrário daqui, de segundo, né? Que você pode ver os 3 pontinhos, indica que tem mais termos pela frente, né? Ele não definiu o número de termos, supõe-se que seja infinito. Então, para o primeiro você tem uma PA finita, o segundo infinita, o terceiro e o quarto infinita também. E essa aqui finita, ok? Mas voltando um pouquinho quanto à nossa definição, pode reparar que ele tem um termo aqui, né? Esse primeiro termo, que é 1, tá? E todos os demais termos a partir do A2 eles são obtidos a partir do anterior mais uma razão, né? Repare bem que o 3 é obtido do 1 somando 2. O 1 é o primeiro termo, né? É o A1, ok? Então o A2, que é o segundo termo, ele é o A1 mais o 2. O 2, por acaso, é a razão nossa. Pode reparar que qualquer termo aqui que a gente pegue, né, nessa sequência, ele é o anterior mais 2. Né? Pode ver que qualquer um desses termos aqui da sequência pode ser obtido dessa forma aí. Opa! Vamos apagar aqui, né, para não atrapalhar a nossa aula. Okay? Então, continuando aqui,
com os nossos exemplos, né? Nós temos o item B ali, o item B ele é uma PA infinita, como nós já comentamos, né? Mas ele obedece exatamente o que está dito lá na definição, né? O que a gente viu aqui na definição, né? Ou seja, cada termo, qualquer termo que você pega, por exemplo, 17 é o anterior a 17 ao 15, somado na razão, que nós vimos que é 2, né? No terceiro caso é a mesma coisa, a única diferença aqui que você pode ver é que a razão é menos 2, né? Só um detalhe, né, pessoal? Se você olhar, reparar bem aqui, a razão é dada por um termo qualquer, né, da progressão aritmética subtraído do anterior, tá? Nunca do posterior, tá? Então aqui, por que é menos 2? Menos 2 porque se você pegar qualquer termo, por exemplo, o 2, né? Aleatoriamente o 2. O 2, qual é o anterior dele? O termo 2. O anterior ao termo 2 é o 4. Tá? Então a razão é o termo que você considerou 2 menos o anterior, 4. Né? Por isso menos 2. Ok? Repare bem, não é 4 menos 2, tá? Porque o 4 é um termo posterior a 2, tá? Não é isso. Né? Você pode pegar qualquer termo, mas para obter a razão você tem que subtrair do anterior. Tá certo? Por exemplo, se eu pego o 12, o anterior é 14, né? E o 16 é o 18 e assim por diante. Ok? Então a razão aqui é menos 2 nesse terceiro exemplo nosso aqui, né? É uma razão que nós vimos infinita, e como a razão é negativa, nós dizemos que ela é decrescente, tá? Decrescente pelo fato da razão ser negativa. Nós vamos abordar isso um pouquinho adiante, né? Não precisa se preocupar. Nós só estamos adiantando aqui, tá? Outro detalhe importante aqui, né? Bom, outro exemplo aqui, repare bem que esse exemplo também, né? Nós temos aqui alguns termos, na verdade é o mesmo desse, né? E nesse último exemplo aqui, reparem que a razão é zero, né? Você pega qualquer termo, subtrai do anterior, vai dar zero. Essa sequência também é conhecida como uma PA, tá? É uma PA estacionária, tá? Ou constante, tá? Estacionário ou constante. A razão é nula. Ok? Então todos eles se encaixam, reparem bem que todos eles aqui se encaixam na definição, tá? Como não podia deixar de ser. Continuando aqui a nossa teoria, nossa rápida passagem, né, pela teoria, né? Opa, desfigurou um pouquinho aqui a nossa lousa, né, pessoal? Vamos reconfigurar ela aqui. Então, passando rapidamente aqui pela nossa teoria, nós vimos aqui a classificação. Nós já tínhamos adiantado, né? A classificação pode ser feita quanto o número de termos, né? Ela pode ser finita ou infinita, nós já vimos isso, né? Nós devemos que esses termos aqui são... Essa PA é infinita, tem infinitos termos, essa PA aqui ela é finita, tem um número determinado de termos. E ela também pode ser classificada segundo o sinal da razão, ou se ela for nula ou não. Nós vimos que essa aqui é estacionária, né? Que é exatamente esse último caso aqui, né? E crescente, nós temos essas duas aqui, ó, tá? Essas duas aqui são crescentes, e essas duas é uma PA, são PA decrescentes. Tá? E a terceira coisa que a gente vai ver aqui é uma propriedade interessante, né? Então, a propriedade interessante da PA é o seguinte: qualquer termo que você pegue, por exemplo, se você considerar o A2, né? Ele é a média geométrica de dois termos equidistantes, tá? Se você pegar o A3, né? Ele é a média geométrica desse e desse, dos dois vizinhos deles. Um do lado esquerdo e do lado direito dele.
Ok? Reparem bem, A2 mais A4 é a média aritmética desses dois. Se você pegar o A4, os vizinhos dele são o A3 e o A5, que nós não escrevemos aqui, né? Mas está aqui. Tá? E mais genericamente, né, o que é mais interessante ainda, né, e essa propriedade é realmente que a gente vai utilizar, é que, na verdade, qualquer termo que você pegue, por exemplo, um termo AK, ele é a média aritmética de qualquer dois termos equidistantes. Tá? Não precisa ser imediatamente vizinho, ok? Então, essa é uma propriedade muito interessante para a gente, que vai quebrar muito o galho nosso em muitos exercícios aqui, né? Então a gente precisa realmente saber disso aqui. Tá? Dá para deduzir? Sim, dá para deduzir, né? Mas numa prova que tem tempo contado não é adequado isso, tá? É exatamente isso que está sendo dito aqui, tá? Então, qualquer termo que você pegue, se você contar, digamos, dois termos para trás, dois termos para trás, você tem que pegar esse dois termos para trás, esses dois termos aqui, esse e esse, tá? A média aritmética desses dois é esse termo aqui, o termo médio, tá? Então, fazendo exercício para ficar um pouquinho mais claro, né? Uma aplicação dessa forma. Por exemplo, se você olha para o 5, né? Ele é a média aritmética, né? Se a gente considerar o 5, ele é a média aritmética tanto do 7 e do 3. Repare bem, 7 mais 3, 10 dividido por 2 dá 5. Como ele é média aritmética também do 1 e 9. Né? 1 mais 9 dá 10, né? Dividido por 2, 5 dá o mesmo 5 aqui. Okay? Isso você pode fazer com qualquer termo, desde, claro, que não seja o primeiro. Né? Okay? Você pega, por exemplo, o 9 ou 7, né? Que está aqui no meio. Ele é a média aritmética desses dois. Ou então, se você preferir, a média aritmética desses dois aqui, que são equidistantes também. Tá? Repara bem, o 7 é a média aritmética de dois vizinhos imediatos ou de dois que estão equidistantes a ele. Tá? Conta 2 termos para a direita, 2 termos para a esquerda. Ok? Essa sequência de baixo, né, é um pouco maior, dá para visualizar um pouco melhor essa propriedade. Veja só, você pega o 11, ele pode ser média aritmética desses dois termos, ele pode ser média aritmética desses dois termos aqui. Repare que eles são equidistantes, né? Que você conta 2 termos para a direita do 11. 2 termos da direita para... Então, se você fizer 7 mais 15, dá 24. Né? 22 dividido por 2 dá 11, que é exatamente o termo do meio aqui. Ok? Você também pode pegar outros dois termos equidistantes. Vamos pegar uma outra cor, por exemplo. O 17, ele está equidistante de 11 em relação ao número 5. Tá? Então, 5 e 17 eles são equidistantes do número 11. Ó. Repara bem que o 17 é o primeiro, o segundo e o terceiro termo da direita. Né? E o 5 é o primeiro, o segundo e o terceiro termo da direita, da esquerda. Okay? Qualquer desses pares que você pegar, repare bem que o 11 é a semissoma, é a média aritmética de qualquer um desses pares aí que a gente está mostrando. Okay? Isso aqui é para reforçar, né? Continuando aqui, né? Pode reparar aqui que se eu pegar, por exemplo, o 8, né? Eu contar 2, 3 termos, esse aqui. 2, 3 termos, esse aqui, ele é a média aritmética desses dois termos que são equidistantes. A gente diz que esses dois termos, o 2 e o 14, né? Eles estão equidistantes do 8. Tá? Repara bem, 14 mais 2 dividido por 2 dá exatamente o 8 aqui. Ok, pessoal? E funciona, claro, também, como não poderia deixar de ser, com as PAs estacionárias. Né? Você pega qualquer um deles e dá para ver que é a média aritmética de qualquer um deles. Ok, pessoal, só para fixar então, né, nós vimos isso aqui, né, é uma propriedade interessantíssima, nós temos que saber, tá, porque ele vai ajudar bastante a gente na resolução de exercícios. Nós vemos uma classificação, é interessante você saber, né, quando ela é crescente, decrescente é estacionária, infinita é infinita. Tá? E a definição do que é uma PA. Tá? Então, com essas três coisinhas teóricas aqui, nós podemos começar. Antes da gente continuar,
não é propriamente uma teoria, apenas uma sugestão para vocês, né, mas que ajuda muito, muito mesmo, né, são as notações, né, para os termos de uma PA. Tá? A gente vai fazer a seguinte anotação, principalmente quando a gente considerar números ímpares, tá, de termos. Repara bem, aqui nós notamos, por que número ímpar? Porque números ímpares tem essa possibilidade, né, da gente cancelar, vamos dizer, a razão, né? Os pares também, né, nós podemos usar uma notação semelhante, mas não é essa, não será essa, né? Mas não é tão assim interessante quanto a de uma PA que tem números ímpares de termos, né? Repare bem que isso aqui tem 1, 2, 3 termos, né? Então ímpares, né? Número ímpares de termos, tá? Então o que eu vou fazer? Eu chamo o do meio de x. E do lado esquerdo eu vou subtraindo r. E do lado direito somando r. Então, só estendendo o nosso exemplo, digamos que nós temos essa de baixo com 5 termos, né? Que fica um pouquinho mais claro aqui, né? Tem 5 termos, repare bem que o x é o termo do meio, nós chamamos ele de x, né? E, consequentemente, os termos aqui do lado, x menos r, x mais r, e os termos à direita, x mais r e x mais 2r. Aí vocês podem estar perguntando, para que serve essa notação, né? Por que você está ensinando isso? Bom, um exemplo típico é esse de baixo, né? A soma de 3 termos consecutivos de uma PA é 6, a razão é menos 1. Bom, repare bem, 3 termos, ele está considerando 3 termos no PA, tá? Então, como é que a gente vai fazer a notação? Pela sugestão, não. X menos R, X, X mais R. Ah, só um detalhe, hein, pessoal. Nós paramos no 5, mas podia ser 7, 8, desculpa, 7, 9, né? 7, 9, ímpares, né? Números ímpares, 11, assim vai, tá? Então, aqui no nosso exemplo aqui, né, nós vamos considerar, né, nós vamos usar essa notação aqui, x menos r, x, x mais r, são 3 termos consecutivos, né? Okay? Ele diz o quê? Que a soma desses 3 termos, né, portanto, x menos r mais x mais r é igual a 6. Olha, repare bem, aqui a gente vê a vantagem da gente usar essa notação, né? O primeiro termo, o segundo termo e o terceiro termo. Porque na hora que a gente somar, fizer a soma, né, esse r aqui vai cancelar. Menos r mais r dá r, né? E sobra só o x, né? Então dá 3x igual a 6, portanto, x igual a 2, né? Então, uma forma rápida de a gente obter o x, ele diz que a razão é menos 1, né? Ele quer que calcule o menor desses termos, né? Então, a razão é menos 1, né? Pelo fato da razão ser menos 1, significa que ela é decrescente, né? O menor termo, portanto, é x mais r. A gente já poderia ter concluído isso, tá? Ok? Sem ter que calcular todos os termos aqui. Mas se a gente fizer a conta aqui, né, considerando que x igual a 2 e r igual a menos 1, nós temos o primeiro termo, x menos r. Bom, o x menos r, nós sabemos que ele é, né, x menos r, vamos colocar aqui, né, x e x mais r. X menos r, fazendo essa conta, é 2 menos menos 1, então é 3. Né, o x é 2 e o x mais r é 1. Então é uma PA decrescente, tá? Então o menor termo é isso aqui. Então é o 1, tá? Ele quer o menor dos termos. A gente já tinha concluído, né, que era x mais r. Por quê? Porque a razão aqui que nós obtivemos ela é negativa, né? Ou seja, os termos dessa PA, a PA é uma PA decrescente e os termos vão decrescendo conforme, conforme a gente vai avançando, passando pelos termos à direita, ok?
então seria 1, né? Então não precisaria fazer todas essas contas, né? Bastaria ter concluído que x mais r, pelo fato da razão ser decrescente, é o menor dos termos. Essas pequenas coisinhas aqui que nós fizemos, as observações, né? Por exemplo, r é menor que zero aqui nesse caso, portanto a razão é decrescente, portanto o menor termo é o último da direita. Veja só, pessoal, é o tipo de coisa que é o tipo de conhecimento que vai ajudando vocês na hora da prova. Tá? Ele vai economizando tempo para que você gaste em outra questão que pode ser mais difícil, que demanda mais tempo. Ok? Então são pequenas coisinhas que, pequenas grandes coisas, né, que vão se juntando, né, e no finalzinho faz uma diferença danada na hora da resolução de uma prova, de um vestibular. Nesse primeiro exercício aqui, então vamos partir para o exercício, né? Só relembrar rapidinho aqui o que a gente viu, né? Foi uma passagem rápida, nós vimos uma definição, né? Nós vimos a definição, nós vimos também a classificação da PA, né? Infinita e infinita, ou crescente e decrescente conforme o sinal do nosso R, né? E finalmente nós vimos uma propriedade muito interessante da PA, que é essa aqui, né? Que qualquer termo de uma PA é a média aritmética de dois termos equidistantes, não necessariamente os vizinhos imediatos, tá? Dois termos equidistantes. Então, com base nisso, nós vamos começar a resolver alguns exercícios para fixar o que a gente viu aqui na teoria. Bom, ele deu esse termo aqui, né? No primeiro exercício ele deu a sequência A-8, né? Menos 5, e ele pede que a gente encontre o valor da razão, classificar a PA e etc, né? Bom, a razão da PA é dada pela definição dele, né? Então, como é que é a razão? É qualquer termo que você considera, né, exceto o primeiro, né? Então, qualquer termo, por exemplo, o A2, ele é o A1 menos ou mais a razão, né? Ou, né, ou se você escrever de outra forma, né? A razão ela é dada por qualquer termo, no caso A2 nosso, menos o anterior, tá? Repara bem, se a gente considerar esses dois termos aqui, nós não temos A, então não é interessante, né? Porque a razão pode ser calculada a partir de quaisquer dois termos, tá? Então a gente vai pegar dois, evidentemente, que nós conhecemos. No caso, 8 e menos 5, por exemplo, tá? Então, é um termo menos o anterior. Então, menos 5, o anterior dele é menos 8, certo? Isso aqui vai dar 3. Repara bem que isso aqui é exatamente se a gente tomasse o menos 2, né, como referência, e teria menos 2, o anterior a menos 2 seria menos 5. Isso aqui dá exatamente o 3 está aqui, ok? Tanto faz. Então a razão nossa aqui, né, como nós vimos no primeiro item, nós calculamos aqui, então é 3. Tá? Por aqui a gente verifica que ela é uma razão crescente, né, o que responde o item B. Tá? Ele é uma razão crescente e é infinita. Tá? Repara bem que está indicando que são infinitos os termos. Tá? Então está respondido aqui o item B também. E ele quer, o item 1C aqui, ele quer o terceiro termo. Bom, ele quer o primeiro termo, desculpa. Já de posse do A, né, e da razão, agora nós calculamos a razão, nós sabemos que a razão é dada por qualquer termo, no caso o menos 8, menos o anterior, que é o menos A. Tá? A razão nós temos, nós calculamos aqui 3, certo? E resolvendo essa equaçãozinha aqui do primeiro grau, é bastante simples. A gente encontra que o A é igual a menos 11. Ok? E o quinto termo da nossa PA, né, ele quer o quinto termo, também é facinho, a gente sabe que o quinto termo da definição é obtido a partir do anterior A4 mais a razão. O A4 nós temos,
né, que é o 2, separe bem, 1, 2, 3, 4, é o menos 2, mais a razão, que é 3. Isso aqui vai dar 1. Ok? O importante aqui nesse exercício é que nós não usamos nada diferente do que foi dado aqui em teoria. Tá? Então foram uma definição, uma classificação dela e uma propriedade interessante, né? Só, mais nada. Esse segundo exercício aqui, né, segundo proposto, a gente já sabe que é uma PA infinita, né? Repare bem que os 3 pontinhos, ela é infinita, né? E esse segundo termo aqui, esse segundo exercício, né? Ele pede para calcular o valor de x, o primeiro termo, a razão e a classificação. Bom, nós vimos aí que nós temos uma propriedade interessante, qualquer termo, ela é média aritmética de 2 termos equidistantes. Então, no caso 3x, né? 3x, ele é média aritmética de x e x menos 7, certo? De novo, hein? De onde a gente tirou isso? Daquela propriedade, né, que nós vimos anteriormente. Ela é média aritmética de 2 equidistantes. O x e o x menos 7 são 2 termos imediatamente vizinhos do 3x, certo? São equidistantes, portanto. Então é só resolver essa equação, tá? Aí seria 6x é igual a 2x menos 7, tá? Ok, então o nosso x é menos 7 quartos, tá? Ele que é o valor do x. Primeiro termo, menos 7 quartos, que é o próprio x, tá? Ele quer a razão, tá? A razão, a gente faz a diferença de quaisquer 2 termos aqui, repara bem. Né? Se a gente fizer, considerar o 3x é 3x, o anterior a 3x é o x, 2x, tá? O x nós temos, né? Menos 7 quartos, portanto a razão é 2 vezes menos 7 quartos, né? Dá menos 7,5. E ele quer classificar a PA, nós vimos aqui que ela já é uma PA infinita, né? E mais que isso, a razão ela é negativa, menor que zero, portanto ela é decrescente. Ok?